Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luiz Fara Monteiro e este é o podcast do Repórter Record Investigação, o nosso RRI. O episódio de hoje traz à luz as dificuldades de quem tem uma das doenças que mais matam no mundo e vive na maior floresta tropical do planeta. Nós estamos falando sobre as mulheres da Amazônia que enfrentam o câncer em comunidades onde o atendimento médico a esse tipo de paciente simplesmente não chega. O Amazonas, por exemplo, tem a maior mortalidade pelo tumor no colo do útero de todo o Brasil. Falta acesso à informação, a exames preventivos e a tratamentos eficientes. Aqui comigo no estúdio está a repórter Marcela Varasquim, que trabalhou no documentário e, inclusive, é uma sobrevivente do câncer de mama. Oi, Marcela, tudo bem? Que prazer receber você aqui. Oi, Fara, o prazer é todo meu. Que bom estar aqui com você. Marcela, trabalhar nessa reportagem trouxe que sentimentos para você? Muitos dos mais diversos sentimentos para mim, Fara. Primeiro, como surgiu essa pauta, né? Eu, por ter tido câncer de mama e ainda faço um tratamento, né? Ainda faço acompanhamento, então eu acabo acompanhando muito campanhas de conscientização, Outubro Rosa e tudo mais, e acabo indo a muitos eventos também relacionados a isso, né? E sempre se comenta, principalmente em palestras de médicos, sobre a situação do norte do Brasil, né? Que é uma situação mais precária, com mais dificuldade de acesso. E eu sempre fiquei muito curiosa, nossa, o que será que acontece lá para ser tão comentado assim em palestras, né? E é aquela curiosidade de jornalista mesmo, e aquela vontade também de conhecer essa realidade e fazer essa realidade ser vista por muitas pessoas. Então esse era o meu propósito. Eu, primeiramente, mostrei essa ideia para o Gustavo Costa, né, o nosso chefe do Núcleo de Reportagens Especiais. Ele analisou a ideia com carinho, com cuidado, e me disse que poderíamos fazer a pauta. E eu fiquei muito, muito feliz mesmo de ter essa oportunidade, sabe? De fazer uma matéria, uma reportagem tão grandiosa como essa para mostrar essa realidade. Então eu senti de tudo nesse caminho, sabe? Eu senti ansiedade, eu senti um pouco de medo de não encontrar as personagens principais e eu senti principalmente satisfação. Satisfação de ir até lá, satisfação de enfrentar o que elas enfrentam, nem que seja por um dia, que foi o que eu fiz, né? Vivi um pouco daquela rotina daquelas mulheres por um dia, 2 dias que seja. E foi muito bom para mim presenciar, estar perto delas e mostrar como elas vivem, quem elas são e que elas merecem ser ouvidas e vistas, sabe? De uma forma muito maior do que são hoje. Porque são mulheres que têm problemas sérios, são mulheres que têm problemas de saúde, são mulheres que têm já câncer diagnosticado, ou têm uma lesão pré-cancerígena, ou têm suspeita de câncer, enfim. São mulheres que merecem o melhor tratamento possível, como qualquer uma de nós, né? E estar perto delas e mostrar esses sentimentos delas, assim, me trouxe satisfação como jornalista e, ao mesmo tempo, me trouxe preocupação também e necessidade de ajudá-las de alguma forma. A diferença de realidade é gritante, né? Entre quem tem acesso a um tratamento particular aqui no Sudeste e uma pessoa que depende do Sistema Único de Saúde para enfrentar o câncer nessas cidades do Norte. Como foi ver isso tão de perto, Marcela? Olha, Fara, eu comparo a partir da minha vivência, né? Eu descobri o câncer de mama em dezembro de 2021. E eu tenho acesso a plano de saúde, né? Eu tenho acesso a hospitais bons, renomados, justamente porque eu tô aqui em São Paulo. Então, aqui a gente tem os melhores médicos, né? Os mais bem preparados, os bem estudados. E eu tive acesso a tudo isso. E tendo acesso a isso já é muito difícil. Então, você imagina não ter, né? A partir do momento que você descobre um câncer, uma doença que pode te matar, né? A nossa cabeça muda, ela vira, né? Até então, eu tinha 32 anos, eu achava que eu era imortal. Como a maioria das pessoas, porque a gente vai vivendo a vida, a gente não pensa, a qualquer momento tudo isso pode acabar, né? A gente vê lá a expectativa de vida, hoje, a mulher vive em média até os 75 anos. Então a gente pensa que quando chegar nos 75 anos eu me preocupo com isso, né? Mas não, na verdade a morte ela pode chegar a qualquer momento na nossa vida, né?
E isso eu só me dei conta quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama com 32 anos. E eu não tinha histórico nenhum na minha família. Então eu nunca ia imaginar que eu ia estar com câncer, né? Isso já foi muito desafiador por si só. E eu lembro que era dia 27 de dezembro e era bem na virada do ano novo, né? Então era uma semana que os médicos estavam de recesso. E aquela semana, você imagina como ficou o meu coração naquela semana, sem conseguir conversar, sem conseguir fazer exame, sem conseguir adiantar. Eu tinha que esperar o ano novo passar e os médicos voltarem do recesso para começar as conversas e ter início ao tratamento e tudo mais, né, aos exames. Então, essa uma semana foi extremamente angustiante para mim. Eu passei a virada de ano, assim, deitada na cama, enquanto o mundo soltava fogos, né? Eu passei deitada sem saber o que seria amanhã, né? E justamente por causa da aflição, da angústia dessa espera. Agora você imagina essas mulheres que vivem essa espera muito, muito mais do que eu vivi, né? Elas esperam para fazer um exame, primeiro que elas esperam para ter acesso a uma biópsia, o que para mim já é frustrante, assim, já é algo que causa muita indignação, sabe? Você ter que entrar numa fila de espera para conseguir fazer uma biópsia. Você tá com uma suspeita de câncer, tem que ficar esperando para ter um exame básico, sabe? Isso para mim já primeiro que aí já começa tudo errado, né? E aí depois mais espera por exames, mais espera para tirar a mama ou tirar o útero, sabe? São muitas esperas que essas mulheres enfrentam. Então eu imagino o quão angustiante deve ser. E eu consegui ter contato de perto com essas esperas, estando lá com elas, né? Vivendo e vendo de perto o choro dessas mulheres, né? A ansiedade dessas mulheres. E o meu desejo como jornalista é que essas esperas sejam cada vez menores, sabe? E eu acho que é possível, e é por isso que a gente foi lá, e é por isso que a gente foi conhecer essa realidade e mostrar mesmo para o mundo o que acontece com essas mulheres e que elas precisam sim de tratamentos cada vez mais próximos delas, né? Agora, Marcela, além da falta de estrutura de saúde nas comunidades ribeirinhas, a falta de informação é outro grande inimigo do diagnóstico e também do tratamento do câncer. Isso fica evidente entre as moradoras daquela região? Fica muito evidente, Fara, muito evidente. Conversando com essas mulheres, você já consegue notar que elas não tiveram acesso à informação, a tanta informação como nós aqui em São Paulo temos, né? Porque quando eu descobri o câncer de mama, por exemplo, todo mundo, as pessoas ao meu redor começaram a pesquisar o que fazer, né? O que subtipo que pode ser, que exame tem que fazer e tudo mais. Eu não queria pesquisar no primeiro momento, porque ainda estava assustada, né? Mas depois eu comecei a pesquisar e hoje eu acho que o paciente ele tem que ser empoderado, sabe? Eu defendo muito essa bandeira do paciente empoderado, que sabe muito bem sobre o seu diagnóstico, que não tem medo, que não se assusta, né? Que sabe exatamente o que tem, para poder, inclusive, conversar com os médicos sobre como proceder no tratamento. Eu acho que o tratamento não tem que ser uma imposição, ele pode ser uma conversa, uma troca entre paciente e médico. E para isso, o paciente tem que estar muito bem informado e empoderado. Meu sonho é que todas as mulheres tenham acesso à informação e sejam pacientes empoderadas. Na Amazônia, eu vi isso. Para ser bem sincera com você, eu vi uma mulher que tinha mais esse empoderamento que a gente entrevistou, que é a Mariana. Ela me surpreendeu muito, uma personagem que eu conheci, que eu me surpreendi muito com ela, a consciência que ela tem, sabe? Do diagnóstico dela, do que ela precisa, de quanto tempo ela pode esperar, das demoras que ela enfrenta e que isso não é justo, que precisava ser mais rápido e tudo mais. E ela tem isso e ela passa isso para as pessoas, ela é uma fortaleza, essa mulher, sabe? E aí, por outro lado, a maioria das mulheres, infelizmente, a informação não chega até elas. Elas já moram em locais muito distantes, né? Uma personagem nossa também, a Diana, ela mora em uma comunidade no interior de Manicoré, que já é uma cidade no interior da Amazônia. Para chegar até lá são 3 dias de barco. E aí de Manicoré até essa comunidade dela são mais 2 horas de barco. Então você imagina o quão distante ela mora. Se não chega nem médico lá, como é que vai chegar a informação, sabe? Então, infelizmente, ela enfrenta uma demora grande, uma demora angustiante, e eu acho que ela nem tem plena consciência do quão preocupante é essa demora, sabe?
Então, sim, e são mulheres também que muitas vezes enfrentam um tabu com relação ao câncer, né? Principalmente o câncer de colo de útero, que é uma doença causada por um vírus, e muitas mulheres enfrentam um tabu por ter esse vírus, sendo que esse vírus é muito comum na grande parte da população brasileira. Não precisa ser um tabu, sabe? E por ter o vírus que pode causar uma lesão, que pode desenvolver para um câncer de colo de útero, elas acabam sofrendo preconceito. Então você imagina, elas têm medo de sofrer esse preconceito e por isso elas demoram para revelar para as pessoas que estão com a doença, sabe? Eu me deparei com situações como essa. A mulher, eu demorei 1 ano para contar para os meus familiares por medo do preconceito, sabe? E às vezes ela também tem o preconceito. Isso por quê? Porque falta normalizar as coisas por lá, sabe? Trazer o câncer, a palavra câncer mesmo, que ela seja dita. É uma doença que existe, é uma realidade, não precisa ser negada. Pelo contrário, se é uma doença que está aí atingindo tantas mulheres, tantas pessoas, então que a gente assuma, que a gente fale essa palavra, porque muitas lá nem gostam de pronunciar a palavra câncer, né? Que a gente assuma que essa realidade existe e que a gente faça o máximo possível e reúna a maior quantidade de forças para combater a doença. É assim que a gente deve proceder. Claro que existem esforços, sim, de pessoas maravilhosas que fazem trabalhos lá pela Amazônia para levar informação para essas mulheres, mas informação nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais, então ele precisa ser mais difundido, muito mais, com certeza. Marcela, conta pra gente uma história que mexeu muito com você dentro dessa produção de pauta pro RRI. Olha, Fara, quando a gente foi para a Amazônia, eu tive um apoio maravilhoso da produtora Júlia Gazeta, né? Que junto comigo aqui nós apuramos algumas histórias aqui de São Paulo para ir lá para o Amazonas já com algumas histórias delimitadas, né? Então a gente foi atrás dessas mulheres e não era fácil, porque muitas vivem em comunidades isoladas e nem acesso ao celular tem, né? Então a gente delimitou, a gente encontrou algumas personagens, delimitamos o nosso roteiro por lá, né? Tudo feito pelas mãos da Júlia. E quando chegamos lá, obviamente, além de seguirmos o roteiro, aconteceram muitas outras coisas, que são aqueles fatores surpresa, né? Que a gente sempre tem que contar numa cobertura como essa. E todos esses fatores surpresa, eles só corroboraram tudo aquilo que a gente já tinha pesquisado e lido a respeito do assunto aqui por São Paulo. Então, um caso que me tocou muito foi de uma mulher que a gente conheceu lá na frente do hospital, né? É o único hospital, inclusive, que trata mulheres com câncer, pessoas com câncer de forma geral, em todo o estado do Amazonas, né? É um estado enorme, só tem um hospital oncológico de referência que fica em Manaus, para você ter ideia. Nós estávamos na frente desse hospital e lá encontrei uma mulher fisicamente debilitada, né, careca, numa cadeirinha de rodas, e a gente se aproximou para conversar com ela. E ela estava com a voz também já muito fraca, então ela já não tinha nem força mais para falar direito, sabe? Então ela já fazia um tratamento longo e extenuante contra um câncer de mama com metástase óssea. Conversando com essa mulher, era nítido, assim, o quanto era uma mulher que estava lutando realmente pela vida, né? E o quanto era uma mulher que precisava de apoio, de afeto, de carinho, de cuidado, porque toda pessoa que está nessa situação precisa, né? Precisa. Então, além de entrevistá-la, eu tentei passar ali o meu cuidado para ela, o que fosse possível, né? Todo o apoio que eu pudesse dar para ela ali naquele momento. Entrevistamos, ela disse que tinha enfrentado muitas demoras lá no hospital e que inclusive tinha faltado medicamento. O Zometa, né, um medicamento que ela usa para o tratamento da metástase. Tinha faltado nesse hospital. Depois eu entrevistei o diretor do hospital, ele confirmou que houve realmente falta desse medicamento. Então ela enfrentou poucas e boas, né, nesse tratamento dela, além da próprio deslocamento da cidade dela até Manaus, que ela tinha que fazer com frequência. Me tocou muito, né? Eu não gosto, isso já é meu, tá? Eu sou uma repórter que não gosta de chorar na frente de entrevistados. Primeiro porque eu ainda estou assimilando a situação, eu vou aos poucos, eu vou com calma entrando na vida daquelas pessoas, porque eu acho que a gente não tem que entrar assim,
A gente não tem que entrar abrindo as portas da vida daquela pessoa de qualquer jeito. A gente tem que ir com carinho, com cuidado. Afinal de contas, é uma vida e toda vida merece ser muito respeitada, né? Então, fui abrindo a vida dela ali aos poucos, com carinho, com cuidado. E depois que eu tive acesso ao que tinha no coração dela, né? Depois que gravei essa entrevista, aí eu voltei pro carro. Aí sim eu desabei a chorar. Desabei a chorar porque, nossa, é muito frustrante, assim, você ver uma mulher que tá naquelas condições de nem ter forças para falar, sabe? E ao mesmo tempo eu queria dar mais amor e carinho e cuidado para aquela mulher. E, sabe, uma sensação de impotência também. Passaram alguns dias e eu fiquei com o contato do marido dela. O marido dela me manda uma mensagem dizendo que ela, o nome dela é Clarissa, que ela tinha falecido, né? Nossa, foi arrebatador, assim. E aí nós montamos ali um cenário, eu liguei, né, pra ele, enfim, pra dar uma palavra de apoio pra ele também, e pra gravarmos e pra mostrarmos essa realidade de perto, né, uma mulher que a gente tinha conhecido havia pouco tempo, e em poucos dias, na verdade, ele falou que poucas horas depois da entrevista, ela começou a passar mal, precisou voltar pro hospital, e aí já não teve mais jeito, ela não resistiu. Então foi muito tocante para mim, muito tocante porque não era previsto, a gente não tinha marcado com ela, a gente nem conhecia ela, a gente chegou lá e ela estava lá na nossa frente, sabe? Parece que ela esteve e apareceu lá justamente para que a gente pudesse ter essa troca nos momentos finais de vida dela. E eu vivo muito isso assim na minha vida, essas sincronicidades, né? Eu trato isso de uma forma muito, muito íntima, assim. Então eu sinto que ela esteve lá justamente para que a realidade dela pudesse ser mostrada e que ela cumpriu seu papel, sabe? E que ela se foi horas depois. E até hoje eu mentalizo muitas coisas boas para ela, para a família dela. E foi uma história muito tocante que eu conheci, muito tocante. O que você diria para as mulheres que hoje enfrentam o câncer, Marcela? Nossa, são tantas mulheres e é tão crescente, infelizmente, né? E eu falo isso não é para assustar as pessoas, não. É pra gente ter mais cuidado com nós, sabe? Hoje mesmo eu fiz mamografia, fiz ultrassom, tô sempre fazendo de acordo com o que o médico pede, né? Eu diria para ter autoamor e autocuidado, assim, antes de tudo, sabe? A nossa vida é muito preciosa, e a gente não se dá conta disso. E tudo bem, porque eu também já vivi uma fase de não valorizar a minha vida como ela deve ser valorizada. Eu acho que, sinceramente, quase todo mundo já viveu uma fase assim, né? De se deixar de lado, de deixar a saúde de lado e de priorizar outras coisas que também são importantes. Nosso trabalho é importante, nosso estudo é importante, nossa família é importante. Mas se a gente não estiver bem, se a nossa saúde não estiver boa, nossa saúde física e nossa saúde mental, não tem como sustentar todo o resto. Nada mais vai dar certo. Então eu deixaria de recado, não só para as pacientes oncológicas, como também para qualquer outra mulher, priorizar a sua própria saúde, sabe? Eu sei que, nossa, todo mundo fala isso e tá virando clichê já. Faça exercício físico, faça dieta, mas não faça pensando que é algo ruim. Ai, meu Deus, é mais uma coisa que eu tenho que incluir na minha rotina. Não, é um autoamor, sabe? É um autocuidado. Quando você se valoriza, quando você se ama, todo o restante da vida flui com muita mais facilidade. Então, é isso que eu recomendaria. Agora, Marcela, baseada na sua experiência de enfrentamento da doença e as condições das mulheres que você conheceu na produção dessa reportagem, o que mais te chama a atenção? Me chama a atenção as diferenças, né? Por exemplo, eu voltei lá da reportagem lá do Amazonas, voltei, eu sempre tenho exame para fazer aqui, né? Exame, consulta para fazer aqui em São Paulo. E quando eu voltei, eu já percebi aí a diferença de hospital, né? Diferença de hospital. A cadeira que eu sento para esperar o exame é almofadada, né? Lá tinha muitas mulheres que estavam esperando para fazer exame em pé. Enfim, é óbvio que nem tudo na minha vida é bom e nem tudo na vida delas é ruim. Existe um equilíbrio em tudo. Mas eu gostaria que essas diferenças fossem cada vez menores, sabe? Eu gostaria que todas as mulheres com câncer tivessem um tratamento humanizado. Acho que essa é a principal bandeira. Não adianta só tratar a doença, mas tratar a mulher em si. Tratar aquela paciente, sabe? Aquela paciente tem uma vida e tem uma história, e tem uma infância que ela carrega até hoje. E tem, sabe, tem
tem tantas circunstâncias na vida daquela mulher, não é só a doença. Então, eu acho que precisa ter mais humanização, ter mais afeto, ter mais cuidado com aquela mulher que precisa, porque você se sentir amada é tão bom, é tão bom. E eu descobri isso no tratamento de câncer. No tratamento de câncer. Eu me senti amada por muitas pessoas, eu me senti rejeitada por outras, e é normal, né? Eu acho que toda fase desafiadora da nossa vida vai ter pessoas que estão com a gente, outras que largam a nossa mão, e aí tudo bem, né? É uma escolha delas e a gente tem que aceitar. Mas, por outro lado, eu senti muito amor. Senti amor da minha família, amor das pessoas que estavam realmente muito próximas a mim. E eu senti amor de pessoas que nem me conheciam, né? Eram voluntárias. Um dia eu estava lá no hospital fazendo quimioterapia. Quimioterapia, ela mexe muito com a gente, né? Obviamente, eu perdi todo o meu cabelo e tudo mais. E chegou uma voluntária lá na sala de quimioterapia uma vez, e ela chegou com uma bolsinha de maquiagem, de presente pra mim. Eu falei, nossa, é pra mim? Sério? Eu abri aquela bolsinha, era linda, cheia de maquiagens. Caramba, que coisa mais linda. Como eu me senti amada, sabe? E como isso mudou a minha vida, assim. E hoje tudo que eu faço o esforço que eu faço é para que as outras pessoas também se sintam amadas e vistas como eu me senti naquele momento, porque eu tenho certeza que isso dá muito mais força para essas pessoas lutarem pela vida. Marcela, muito obrigado por essa conversa e parabéns pela reportagem e pela sua trajetória, tanto no combate à doença quanto na conscientização das pessoas a respeito dela. Eu que agradeço, Fara. Brigadão. A temporada do Repórter Record Investigação continua e eu espero vocês para mais uma edição desse podcast. Até lá!